Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre planejamento de mídia focado para comércio eletrônico e focado para quem tem um pouquinho menos grana para investir, tá? Então hoje a importância da gente usar e planejar bem essa questão dos canais e onde a gente vai investir. Lembrar de sempre se inscrever no canal, aperta a sinetinha para ajudar o algoritmo do Google, o máximo que você conseguir aí também comentar, deixar, poxa, gostei, faltou isso, faltou aquilo, entra em contato também por e-mail no fernando@doca.com.br, que aí eu vou ajudar vocês também respondendo as perguntas. Bora lá para o conteúdo. Essa semana eu recebi algumas perguntas, né? E aí a gente bate sempre em alguns pontos, né, com relação ao que chega de proposta e o que chega de alguns clientes e dúvidas e etc., que é com relação a investimento. Né? No marketing digital as pessoas têm muito medo do que vai investir e diferente de uma loja física, que muitas vezes você investe um valor muito alto no começo para ter o ponto, para ter a loja e etc. No e-commerce é o contrário, você precisa investir sim numa loja, mas de repente quem chegou muitas perguntas para mim por causa do canal, da galera que tem hoje uma loja integrada, que tem uma Shopify, que são lojas menores, né? Eu participo de alguns fóruns também na internet, e algumas lojas menores que as pessoas não investem quase nada para começar a vender, e aí depois não consegue vender por causa do marketing digital no pequeno que também não quer investir. Né? Então você às vezes economiza criando uma plataforma, mas você vai ter que investir em marketing para trazer tráfego para dentro do seu site, tá certo? Então isso é muito importante no marketing digital. Primeiro você investe para depois você trazer justamente as pessoas e etc. Uma das coisas que as pessoas sempre perguntam para mim é, principalmente quando tem um budget pequeno, às vezes R$1.000, R$2.000, R$5.000 para investir por mês, onde ele vai colocar o dinheiro dele? Então por isso que eu estou tentando, vou fazer essa aula hoje um pouco mais, um pouco de pé, usando uma lousa para me ajudar, porque quando a gente faz, muitas vezes quando fazem um planejamento no que vai investir, as pessoas ficam pensando muito antes no canal, né, direto, no Google Shopping vou investir tanto, tal, não sei o quê, e na verdade o ideal é você dar um passo para trás e entender qual que é o seu principal propósito. Então, antes de você entrar no detalhe dos canais, é importante você entender quanto que esse canal vai ser relevante para vocês e quanto você vai investir de grana nele em percentual, tá certo? Então, é importante entender o objetivo principal como um todo. O Google, ele é um Google Search, né? As pesquisas do Google e o Google Shopping, por exemplo, são canais que eles atendem a uma demanda que já existe. Né? Então, quando alguém faz alguma pergunta no Google, a gente já tem que atender essa demanda mostrando nossos anúncios. Né? Então, o Google e o Google Shopping, etc., o Google, né, na ferramenta dele, com o Google Shopping e o Google Search, ele já atende uma demanda que existe hoje de mercado. Então, quando você quer começar um negócio, o primeiro investimento que você vai ter que fazer é justamente em atender essa demanda. Né? Então a primeira coisa que você faz é atende essa demanda. Só que tem um problema de ficar só atendendo a demanda, porque você não vai atrás de clientes potenciais. Não é? Você fica, clientes potenciais não, você não gera novas demandas. Né? Você fica sempre à mercê do que as pessoas estão procurando dentro do Google. Tá certo? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso é porque a gente vai ficar sempre dependendo do fluxo do Google e se as pessoas param de pesquisar hoje por algum motivo, já derruba muito a campanha, né? Você não tem um backup aí para trazer tráfego, etc, para atingir outros clientes, né? Outros potenciais clientes, etc. Tá? Fora isso, às vezes quando você atende essa demanda das pessoas que estão procurando, você deixa de pegar novos clientes, porque às vezes essas pessoas que estão procurando, elas são pessoas que já te conhecem e provavelmente já compraram com você também, dependendo do seu tamanho, etc. Eu sempre gosto de investir um pouco também em marketing, né, em branding, né, em marca. Primeiro além de você trabalhar a demanda que já existe, é muito importante você trabalhar a sua marca e gerar um alcance, focar em trazer novos clientes, em mostrar sua marca, mostrar seu produto e etc. Tá? Não só no transacional, não só invisto, recebo lá o pedido e já era. Tem outras formas de você fazer isso. Quando você vai começar um planejamento, a primeira coisa que você precisa pensar, né, é o quanto que você vai dividir, por exemplo, para essas duas áreas. Né? Então essa área que a gente está falando de awareness, né, e a área realmente de conversão.
tá certo? Então, quando eu particularmente falando, né, eu gosto de, por menor que seja é tipo quando você vai fazer investimento hoje, né? É óbvio que se você começar com R$1 milhão no investimento, você já vai começar a ter um rendimento bom, mas vai aos poucos que a longo prazo ele te traz bastante resultado. Você coloca 100 hoje, 200 amanhã, vai colocando, vai acumulando, é a mágica do juros composto, né? Então você começa a fazer, vai chegar no final, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ver quanto dinheiro você arrecadou de colocando em pouquinho em pouquinho. E a mesma coisa quando a gente fala de investimento em mídia, né? Então, eu acho muito importante a gente também trabalhar bastante topo de funil e de repente até de 20% até 30% mais ou menos do investimento, tentar trabalhar essa parte de marca, né? Buscar novos clientes. E você deixa aí de 70% até 80% aí nas pessoas que já estão gerando essa demanda, né? Dentro da conversão, então, começando por aqui, e aqui a gente já começa a pensar, já começa a ter um direcionamento um pouco melhor, que caminho que a gente vai seguir, né? Dentro desse caminho aqui da conversão, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui. Vou deixar um espaço aqui, vocês vão entender por quê. Tá? Então aqui a gente vai ter a conversão. Beleza? E aqui a gente falou aí, vamos já acertar um valor já? Então, vamos colocar 20% aqui em cima e 80% aqui. Beleza? Então, aqui você vai trabalhar, vai gerar a demanda. Quais canais você vai fazer isso? O primeiro canal que eu estou falando aqui é Google, né? O Ads, tá certo? Beleza. Mas tem também Facebook. Facebook não é só branding, não é só awareness, ele é também uma ferramenta de conversão. Na verdade, existe aquela briga, né, muito grande de Facebook e Google, que a treta deles aí é que o Google ele é muito visto como uma ferramenta de conversão e o Facebook é muito visto como uma ferramenta de awareness e marca, né? Só que aí o Google ele mostra hoje cada vez mais, ele fala assim, cara, eu tenho hoje ferramentas para trabalhar awareness também. Eu tenho o YouTube, né? O segundo maior canal de pesquisa aí do Brasil, tá certo? Então é o segundo ou terceiro maior site de acessos aí. Se você for pensar, o primeiro é o Google, aí em segundo a gente sempre tem aí brigando entre eles, alternando Facebook e Google e YouTube, né? Então o Google também tá falando, poxa, eu também quero essa grana aí de awareness, né? E o Facebook, ele sempre foi visto aqui, mas ele fala sempre assim, mas eu também tenho esse cara aqui de conversão. E tem mesmo, ele funciona muito bem, né? A gente falou no último vídeo, eu falei sobre públicos personalizados, que você consegue fazer segmentações e consegue trabalhar bastante também esse cara aqui na parte de baixo do funil, que é o BOFO, né? Que a gente chama o Bottom of Funnel. E no Facebook Ads, com quem que a gente vai trabalhar aqui? Pô, a primeira ferramenta que a gente pode trabalhar bem aqui é remarketing, né? Então, o remarketing no Facebook ele funciona super bem, tá certo? Então, de repente, é um canal aí para você começar a trabalhar. E no Google Ads, quem a gente tem? A gente tem aqui Search, a gente tem aqui o PLA, né, que é o Google Shopping, tá certo? Que PLA porque é Product Listing Ads, né, que é os anúncios de produto, né, de listagem de produto, né, o Product Listing Ads. E também você pode trabalhar aqui também o display. Como? Marketing. Também. Tá certo? Opa, beleza, já definimos aqui o quanto que a gente vai investir. Já definimos aqui alguns canais que a gente vai trabalhar. Quando eu falo Facebook, a gente pode trabalhar tanto o Facebook quanto o Instagram, né? O próprio Instagram também, ele entra como remarketing, tá certo? Aqui eu coloquei como a ferramenta Facebook Ads, tá? E aí aqui você pode fazer segmentações de público, tudo isso daí que vai tentar, que é o que a gente vai pegar aqui, que é público que já visitou e já vai conseguir trabalhar. E no Awareness, que a gente pode trabalhar? A gente também pode trabalhar os dois, né? A gente também pode entrar aqui com o Facebook, né? O Facebook Ads, e aqui também com o Google. E dentro de Google, a gente pode entrar aqui, por exemplo,
com display e pode entrar também com o YouTube, igual eu falei. Tá certo? YouTube você tem N formatos aqui. Qual é uma vantagem legal do YouTube? Né? O YouTube ele tem um custo barato também, ele não é tão caro quanto a galera imagina. Você paga hoje no YouTube uma média aí no CPV, você vai pagar aí mais ou menos uns 3 centavos do CPV. O que é o CPV? É o Cost Per View, né? O custo por visualização, tá certo? Então ele é um cara aqui que pode gerar bastante, pode ser um cara interessante. No Facebook Ads, aqui a gente tem aqui, aqui a gente pode trabalhar várias coisas, a gente pode trabalhar com campanha focada em alcance, né? Então a gente pode entrar aqui de repente aqui com o Instagram, a gente pode entrar no Facebook mesmo, e aí no Instagram aqui a gente pode entrar com Stories, a gente pode entrar no Feed, aqui a gente pode entrar no Facebook também, a gente também tem Stories, mas a gente pode entrar com Feed, a gente pode entrar com Carrossel. Opa. Tá certo? Então ele já ajuda bastante. Aqui no mais amplo aqui, bom, enfim, já separei dois aqui, tá bom. Tá certo? Então aqui você já consegue separar para qual caminho que você vai. E aí aqui você define, faz de conta que você tem aqui um total de investimento, você vai começar com R$3.000. Tá certo? A gente já sabe que a gente vai 600 pau para cá, que é 20%, né? E o restante, que é os 2.400, a gente sabe que vai para cá. Certo? Aí daqui a gente tem que definir qual é o percentual que a gente vai usar para cada uma desses canais, né? Então, por exemplo, mas aí aqui é importante você estudar também para ver o quanto você precisa também para investir, né? O que eu coloquei aqui, que é o 80-20, né? Mas às vezes R$3.000 já não serve para nada, não vai adiantar nem aqui nos 80, nos 2.400. Então às vezes a grana vai fazer diferença. De repente você vai ver que você vai precisar gastar um pouquinho mais, investir um pouquinho mais aqui, investir de repente uns R$5.000, tá certo? Então é bom fazer sempre um estudo com as ferramentinhas do próprio Google. O Google, qual a ferramenta que ele tem hoje? O planejador de palavras-chave, você tem o Uber Suggest do Neil Patel, você tem o próprio SEMrush também, ele dá algumas informações, tá certo? E aí você consegue ter uma estimativa para saber quanto que vai ser o CPC em cada um dos canais aí, ou pelo menos no search você já consegue ter uma ideia muito boa de qual é o nível de concorrência que você tem e quanto você vai precisar investir no search, né? Então se você está trabalhando aqui, de repente você vai ver que o seu CPC médio aí é de 80 e poucos centavos, então ele vai te dar uma estimativa de tráfego que você vai ter com esse percentual aqui, né? Vamos falar aqui que a gente também vai trabalhar com 80% de Google e 20% para remarketing no Facebook, né? E desses 80 aqui você vai dividir aqui, por exemplo, para o cara que tem mais conversão. De repente pode ser PLA aqui, você vai trabalhar aqui, sei lá, 60% aqui, né? Aqui você vai trabalhar com 30% e você vai deixar com 10% aqui só do remarketing, tá certo? Então desses 80% aqui desse valor, você vai gerar 30%, 60% e 10%. E daqui você vai trabalhar com 20% aqui de remarketing. Beleza? Ok? Tem que ver se de repente pode colocar até um pouquinho menos, enfim, você vai descobrindo aí qual que funciona melhor, se é o display, se é o remarketing do Google Ads, ou o remarketing do próprio Facebook, tá certo? Então é importante você ter essa visão para você saber para onde você vai investir a grana. Aqui é a mesma coisa, né? No Google aqui você vai ver o que você vai colocar. Eu no caso, provavelmente aqui eu colocaria, nesse caso, eu colocaria de repente 70% aqui para Instagram, 30% aqui para Google. É óbvio que depende muito de cada formato. YouTube eu acho um formato bem legal, tá? Só que aí você tem que fazer a produção num vídeo, tem todo esse trabalho hoje em dia, que não é caro, tá? Você achar uma pessoa hoje de motion para fazer essa peça não é tão cara, tá certo? O YouTube, na verdade, você pode usar até aqui, né? Até no remarketing você pode fazer remarketing do YouTube, tá certo? Buscar fazer alguma promoção, etc.
tá? Então aí você termina aí, você faz de ponta a ponta. Aí depois é só você colocar isso numa planilha, que aí fica fácil de você saber quanto que você vai investir em cada uma delas, colocar de repente a estimativa de CPC de cada uma delas, e aí você vai saber mais ou menos quantos cliques mais ou menos vai dar na campanha, né? Então vamos fazer a matemática aqui, dá 240, né? Dá 480, dá 1920 aqui. Então aqui a gente vai investir 1.920 reais, tá certo? Desses 1.920 reais, a gente vai trabalhar com 30% para search. Puta, eu posso arredondar, né? Vai dar uns 500 e pouco aqui, vai. Vamos colocar 500 reais. Se você descobre que você tem 500 reais e seu CPC médio hoje é igual eu falei aqui, de 80 centavos, quanto que vai dar essa conta? Né? Se fosse 1.000 ia dar 800, então vai dar 400 cliques. Certo? Não, mais. Sou ruim de conta de cabeça, hein, mano? 500 dividido por 80, 625 cliques. Isso aí. Certo? Você tem uma taxa de conversão média de 2%, por exemplo. Então, vezes 0,2, você vai ter 12 vendas. 12 vendas e meia, mais ou menos. Com um ticket médio de R$250, R$3.000 de retorno. Certo? Então com R$500 está trazendo 6 vezes o valor investido mais ou menos aí do ROAS. Lembra da continha que a gente fez? Tá certo? Então é isso que você tem que fazer. Já começou o primeiro planejamento, né? Então aí depois o PLA você vai ver a mesma coisa. Putz, PLA não é tanto assim, não é tão barato assim. Vai dar mais aqui, né? Então a gente colocou, vai dar, sei lá, R$1.000, por exemplo. Só que PLA a gente tem aqui um custo por clique de 1,20, por exemplo. Tá muito mais caro. Então você vai ver que o resultado vai dar um pouco diferente, tá certo? Ele vai te gerar menos clique, mas de repente a sua taxa de conversão pode ser muito maior, ok? Então isso depois você vai vendo no dia a dia também. Planejamento aceita tudo, né? Planilha aceita qualquer coisa. PowerPoint aceita qualquer informação. O importante é você depois rodar. Ele te dá o Neil Patel se você já tem uma campanha rodando, por exemplo, o Neil Patel ele dá aquele dado geral do mercado, né? O Google, o estimador de palavras-chave, quando você coloca a sua conta, ele já leva em consideração o seu histórico. Então ele chega mais próximo do Google do CPC, tá certo? Então, de repente, eu acho que vale a pena usar os dois como parâmetro para ver. E, de repente, tirar a média dos dois, eu acho que vai ser uma informação bem rica aí pro seu planejamento. Beleza? Por que eu deixei esse e-mail aqui? Porque aqui, de repente, você também pode fazer um meio do caminho aí, que a gente chama, né? Que é a parte de consideração, né? Então imagina que, de repente, vou só para não perder a conta aqui, por exemplo, a gente coloca aqui, de repente, 70, aqui a gente trabalha com 10, 20, e aqui a gente trabalha com 10, tá? O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é, de repente, o cara que você vai trabalhar a comunicação diferente, tanto no Google quanto no Facebook, por exemplo. Você vai trabalhar aqui, por exemplo, outras campanhas para tentar pegar essa galera que viu o anúncio, mas ficou com dúvida ainda de comprar. Então você fica trabalhando ele aqui no meio, tá? Então você pega, por exemplo, faz a mesma destrinchão, destrincha o mesmo esquema de formatos. Qual é a diferença aqui? Aqui você não precisa falar para ele, por exemplo, se você faz um vídeo no YouTube, aqui você não vai contar para ele o que é o seu produto. Aqui ele já viu, ele já entrou na página, ele já interagiu com você. Então você vai falar, por exemplo, aqui dos benefícios maiores do produto para ele comprar, né? E aí você reimpacta ele para ele, de repente, gerar o desejo. Então quando o cara compra, por exemplo, um relógio, dando esse exemplo aqui, esse relógio da Garmin,
Aqui você fica falando dos benefícios do Garmin, ou diferenciais, aquela coisa mais, aquele filme do cara, um vídeo do cara andando numa montanha, e aí dá aquele close no relógio e etc. Aqui você vai mostrar um close do relógio falando para ele das diferenças que ele tem, por exemplo, que ele vai te ajudar na marcação da bicicleta, no cara que corre, etc. E tal. Então, de repente, aqui você vai fazer um vídeo para cada um deles, né? Para o cara que corre, para o cara da bicicleta e etc. E no mesma coisa no Facebook, e aqui no final você vai falar para ele, ó, compra, tô com desconto, o preço é bom, né, tenho garantia e o que for, tá certo? Então é a mesma coisa, então você usa, aqui também é importante para você também gerar, só que é importante você segmentar, você não vai usar o mesmo público para os dois, né? Aqui é um público um pouco mais amplo e é normal, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o funil, né? Tá certo? Então aqui é o cara que vai converter depois no final. Então aqui você pega um cara um pouco mais amplo, por isso que aqui tem que ser um CPC, o CPV tem que ser barato, o CPC tem que ser barato, porque ele vai atingir muita gente, né? E aqui ele vai pegar só as pessoas que realmente já têm, que mostraram um pouco mais de interesse, né? Um público um pouquinho melhor. E aqui vai ser o cara que já está mais a fim de converter de verdade. Tá certo? Então isso é importante quando você vai fazer. Então por que é importante a gente trabalhar também com esses 3 níveis aqui, e por isso que eu falei para a gente trabalhar, tentar separar sempre uma grana para esses 2 estágios aqui, para você justamente mostrar a sua marca. Porque se você fica dependendo só dessa galera aqui o tempo todo, uma hora você vai morrer, né? Uma hora a sua marca ela não consegue se sustentar, né? Você fica só... Aqui é muito caro. Tá certo? Aqui, por exemplo, quando você começa a fazer um trabalho de captação de e-mail e etc, o cara cai numa landing page, mostra o interesse, etc, você já não precisa mais gastar mídia com ele aqui, você já tem o e-mail do cara, ou o telefone do cara, você já começa a trabalhar o WhatsApp, você já começa a trabalhar e-mail marketing, né? E aí você pula um pouco, por exemplo, dessa área aqui que é um pouco mais caro. Ou você pega esse público que você já sabe que tem um interesse um pouco maior, e aí você segmenta o seu Google Ads, o seu Facebook para essa lista de clientes. Então, assim, você vai pagar de repente até um pouco mais caro no CPC ou não, enfim, tem que testar. Mas esse cara, você sabe que esse cara já teve um interesse. É totalmente diferente de um cara, por exemplo, que entrou, só procurou comprar relógio e ele caiu na sua loja. Esse cara ele já conhece, ele já viu, ele já teve contato com o seu produto, com a sua loja, ele já começa a se sentir mais familiarizado. Então a chance dele converter de repente é um pouco melhor. Se ele gostou, né? Se ele teve uma experiência legal, se o seu site navegou direitinho, carregou e etc. Tal, né? Ou se de repente ele entrou em contato com você em um desses canais aqui, de repente por WhatsApp ou por Messenger, e você atendeu ele direito. O cara não comprou agora, mas você atendeu ele direito, ele criou uma expectativa. Quando ele fizer uma busca de comprar Garmin, por exemplo, e aí aparecer o seu anúncio, ele vai lembrar dessa experiência e ele vai comprar. Né? A probabilidade dele comprar é um pouco maior, não que ele vá comprar, tá certo? Beleza? Então é importante você ter esse funil bem marcado aí, para você justamente entender o quanto que você vai gastar dinheiro. Por isso que eu falo, as pessoas às vezes têm mania de começar por aqui já, né? Ah, aqui eu vou colocar R$200, aqui... Não, começa primeiro por aqui, aí você vai destrinchando, aí agora é só preencher planilha mesmo, aí você coloca por estágio, cria uma planilha, né? E aí você coloca aqui o quanto que é o CPC, quanto que é o CPV, quanto que você vai trazer de conversão, né? E etc. Lembrando que é importante também esse cara aqui de cima ter o KPI muito bem alinhado de todos os estágios, né? Não, quer dizer, não só desse cara aqui de cima, mas você ter o KPI alinhado de todas as etapas, tá certo? Por quê? Esse cara aqui a gente não está focado em vender. Esse cara a gente quer mostrar a marca para ele. Então o KPI daqui é diferente, tá certo? O KPI que eu tenho aqui é o engajamento. É quantas pessoas entram quantas pessoas veem o meu anúncio, né? Quando eu falo aqui do CPV, por exemplo, quantas pessoas assistiram o meu anúncio? Dessas pessoas que assistiram, quantas clicaram e entraram no meu site? Das que entraram no meu site numa landing page que eu fiz um pouco diferente, por exemplo, quanto tempo essas pessoas ficaram na minha landing page? Né? Então não é venda aqui direto. Aqui você está gerando ainda demanda, então de repente é importante você começar a pensar também nisso, né? Não colocar métrica igual para todos os estágios, tá? Esse cara no final vai ter que pagar a conta, né? Então, pensa nisso, assim, de novo, acho que eu já devo ter falado isso algumas vezes, mas eu sou um cara que não sou muito fã de futebol, mas fazendo analogia de futebol,
né? Esse cara aqui é o cara que faz o gol, é o artilheiro, tá certo? Então, assim, não adianta nada você ter um bom meia, né? Uma boa zaga, tá certo? Um bom goleiro, mas não faz gol. Você vai empatar o tempo, na melhor das hipóteses, você vai empatar o tempo todo. Então, o que você tem que fazer? Só que esse cara aqui, ele tem que compensar todo mundo, se você não está pensando em grana, né? Então, já que você não vai pensar em dinheiro aqui em conversão, você tem que pensar, esse cara aqui tem que pagar a conta depois, tá? Então você tem que trazer um tráfego aqui, de preferência quanto mais qualidade melhor, e aí você vai analisando todas essas etapas do funil para você trazer esse cara aqui mais rico para converter. E esse cara aqui vai te dar o ROAS, igual eu coloquei lá, de 6 vezes o valor, só que esse cara aqui vai dar 0. Mas no final das contas, os 3 mil reais que você colocou aqui para investir, né, que a gente colocou aqui para investir, ele já deu aqui, a gente viu que no Search, por exemplo, só o Search, por exemplo, dava 3 mil. Aí esse cara aqui já dava mais 8 mil. Então aí dá 11 mil. Então no total, os 3 mil que você trouxe, os 3 mil que você investiu, você trouxe de retorno de repente 15 mil reais. Tá certo? Ah, mas esse cara não trouxe nada. Beleza, mas esse cara não é, a função dele não é trazer venda agora. Esse cara aí tem que trazer gente. Né? Tem que trazer pessoas, tem que trazer usuários aqui para conhecer o produto, porque quando você for fazer uma análise de uma análise de funil no próprio Google Analytics, por exemplo, né? Você começa a entender, por exemplo, quando você faz uma análise, por exemplo, de first click, você vai ver quantas, eu acho que eu já tenho vídeo sobre isso, né? De Analytics lá eu falei isso daí, modelos de atribuição. Então quando você pegar de first click, você vai ver que, sei lá, 90 conversões, por exemplo, vieram primeiro impactado pelo Facebook. Depois ele entrou aqui, ele entrou primeiro no Facebook que você fez, depois ele veio de repente para o seu blog, depois ele veio de repente para o Google, aí depois ele foi impactado no remarketing do Facebook, por exemplo, e converteu. Então a gente teve 90 conversões assim, que começaram com o Facebook. Quando o Google marcar lá para você ali a venda, ele vai falar para você, ó, vendeu do remarketing. Mas o cara que trouxe, que começou a jogada, foi esse cara aqui. Todos esses caras na etapa da jornada, eles são importantes, tá certo? Só que, de novo, esse cara aqui não é o KPI. Quando você olhar lá no Google Ads, lá no Google Analytics e ver quem foi o cara que trouxe a última compra, não vai aparecer esse cara. Mas, quando você pega com o modelo de atribuição, você vai entender quantas conversões esse cara aqui participou. Tá? Até na própria ferramenta de modelo de distribuição, o próprio relatório, você não olha a grana, né? Quanto que esse cara me trouxe de retorno, você olha quantas conversões ele participou, tá certo? E aí esse cara aqui é o cara da grana, esse cara aqui precisa ser o cara da grana, então esse cara aqui é um pouco mais transacional, é o cara que está na frente ali, que você precisa pensar em converter e trazer bastante retorno. Ficou claro? Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, não esquece de me chamar nas redes sociais, tá certo? Ou no meu e-mail, que tá escrito abaixo aí, fernando@doca.com.br, tá escrito lá na descrição do vídeo, deixei lá meu Instagram e etc. Se gostou, dá um thumbs up, um joinha, ou se não gostar, também pode colocar um thumbs down lá, mas avisa por que não gostou. Se puder, sempre comenta, enfim, tem alguma dúvida, como é que eu faço isso, etc. Você escreve sempre nos comentários, que é muito bacana aí ouvir um pouco do que vocês estão fazendo. Obrigadão, galera, valeu, até o próximo vídeo.